Acharam que não ia ter mais vídeo ReZero aqui no canal, né? Pois é, mas depois do episódio de ontem eu precisava fazer um vídeo. Mas antes do lançamento desse episódio, eu até já estava colocando em dia essa semana os episódios que eu infelizmente deixei acumular. E esse foi o meu erro, porque eu pensei assim, cara, vou deixar acumular alguns episódios, porque se eu ver semanalmente certinho, eu vou acabar esquecendo, porque passa muito tempo. Só que o problema de você deixar acumular é justamente, né, que você deixa acumular. E com isso acaba virando uma bola de neve e você tem que ver tudo depois lá na frente. E agora essa semana eu finalmente consegui colocar em dia esses episódios. Eu queria fazer esse vídeo aqui dando as minhas impressões gerais sobre esses episódios até agora. Eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre o primeiro episódio dessa segunda temporada e também o outro dando as minhas impressões gerais da primeira temporada, que vão estar aparecendo na tela se você não viu no final desse vídeo. Galera, o que eu queria era fazer um bate-papo sobre esses episódios até agora, mas eu queria começar do finalzinho. Que foi aquele finalzinho do episódio passado, galera. O Subaru, ele finalmente, depois de todo esse tempo, ele finalmente conseguindo fazer o que ele precisava. Não era nem muito o que ele queria, mas era o que o corpo dele precisava fazer. Na primeira temporada a gente teve o colapso mental lá no episódio 15, quando ele não conseguiu suportar mais toda a carga, todos os traumas que ele estava vivendo, de todas as mortes que ele estava passando, mas depois ele conseguiu ainda se reestruturar um pouco, sabe? Depois ele ainda conseguiu meio que levar a vida, né? Ele conseguiu se estabelecer um pouco melhor. Mas isso só vai acumulando. Isso que ele colocou pra fora nesse episódio só foi se acumulando mesmo que ele tenha superado os traumas das mortes quando ele passou no episódio 15 da primeira temporada. Agora nesse episódio, galera, ele finalmente colocando aquilo pra fora, não é nem uma questão de, cara, eu quero desabafar, eu preciso. É uma questão de eu preciso, o meu corpo, a minha mente precisa desabafar isso com alguém. É quase como se ele estivesse usando a bruxa da ganância como uma terapeuta ali naquela hora, né? Ele precisava praticamente de uma terapia, colocar aquilo pra fora, desabafar com alguém, compartilhar as dores que ele sentia e ele foi sentindo ao longo de todo esse tempo. E cara, foi muito forte. Foi muito forte, principalmente porque, aí já emendando o que eu queria falar sobre ela, que no começo dessa primeira temporada, eu, como não li a novel, tinha total impressão, e acredito que vocês também, de que ela seria uma vilã ou algo do tipo, porque a forma como ela foi apresentada, tipo, olha só, onde é que você se meteu, sabe? Como se fosse, caraca, mano, como se o Subaru tivesse que enfrentar mais uma pessoa, né? Mas ela, ao longo dos episódios, foi se mostrando uma pessoa relativamente de boa, né? Ela não necessariamente é uma pessoa ruim, e até pela definição por alto, na verdade, dos feitos das outras bruxas antes delas morrerem, o que ela disse sobre essas bruxas não era algo negativo, era algo que eram feitos positivos até onde a gente sabe, né? Tudo bem que talvez não dê pra confiar 100% nas palavras de uma bruxa, mas até onde a gente pode confiar no que a personagem falou, são feitos positivos que as bruxas fizeram antes de morrer. Então, acreditando nisso, a gente deduz também que ela seja uma pessoa boa, né? Uma pessoa relativamente boa, e que a ganância dela, isso que eu achei interessante, que no começo eu até fiquei assim com o pé atrás, eu falei assim, peraí, a ganância dela não é por coisas materiais e sim por conhecimento? No começo eu falei assim, mas depois eu fiquei, caraca, é até interessante essa reinterpretação, né? Essa outra visão, essa reinvenção do que significa a ganância, né? Porque para ela a ganância é o desejo de conhecimento, e isso fez com que ela tivesse um interesse pelo Subaru, né? Ela já sabia o que acontecia com ele e por isso ela tinha uma certa simpatia e acabou lá acolhendo ele naquele momento, porque já tinha visto tudo que ele já tinha passado e agora ele podia compartilhar aquilo com ela, cara. Aquilo foi sensacional, e essa reinterpretação do significado de ganância também, depois que eu parei pra pensar, eu falei, é uma bela sacada. Foi uma bela sacada sim que eles fizeram, né? Deram uma articuladazinha no significado, mas também que casa ainda no significado de ganância, querendo ou não. E além dessa personagem, depois a gente vai voltar pra falar um pouco mais dela, mas essa temporada foi boa porque até o momento, pelo menos, principalmente porque pôde explorar os outros personagens que estavam em menor destaque ou destaque praticamente nulo na primeira temporada, que foram os dois lá da mansão, a Beatrice e o Rosval. A Beatrice eu peguei um spoiler maneiro que eu não vou contar pra vocês, só pra não estragar pra quem não tá acompanhando a novel, eu também não tô acompanhando, foi só porque eu achei interessante também pegar esse spoiler, mas que explica um pouco por alto sobre a personagem, né? Por que ela faz tudo o que ela faz, etc, mas que é uma justificativa interessante, e ela em si, até o momento, a gente não tem, pelo menos na visão, na perspectiva do anime ainda por enquanto, a gente não tem a explicação total dela, mas já foi jogado um pouco de mistério em cima dela, né? Dela tendo um evangelho muito parecido com o que o culto da bruxa tinha também, né? Então a pergunta óbvia que a gente faz é se ela também faria parte desse culto, e ela também, quando conversa com o Subaru,
também quase que praticamente chorando, lembrando, citando a mãe dela. Então tem uns mistérios em volta dela que são interessantes. Foi maneiro isso ter sido trazido agora nessa segunda temporada. E o próprio Roswaal, que apesar de não ter nenhuma atuação muito ativa, menos ainda do que a própria Beatriz, mas ele tá muito mais inserido. Pelo menos isso, ele tá muito mais inserido na história e agora ele já começa, na verdade, acamado na segunda temporada, então obviamente ele não teria como fazer muito mais coisa, mas pelo menos ele tá participando nos diálogos, ele tá sendo ativo pelo menos dessa forma, trazendo um pouco mais de informação, dizendo que se o Subaru ele fosse lá falar com... Era com a Beatriz, né? Ela com certeza ajudaria eles contra a Elsa, que apareceu em um dos episódios e eu fiquei pena que não apareceu mais, porque acabou que gerou aquela morte toda, aquela matança toda, e depois o Subaru ele não conseguiu voltar para lá ainda. Então, provavelmente nos próximos episódios isso vai ser novamente, né, desenvolvido quando eles conseguirem voltar para a mansão. Outros dois personagens que são introduzidos também nessa segunda temporada, Frederica e o Garfield, o irmão dela, o meio-irmão dela, o Garfield. O primeiro a Frederica, ela, e a outra garotinha, que eu esqueci o nome dela também, desculpa, eu esqueci o nome dela de verdade, mas ela e a Frederica fazem parte agora do novo harém. Eu chamo isso de harém soft do Subaru, porque não chega a ser um apelo onde todas as personagens vão ficar em volta dele, né, se jogando pra cima dele, mas elas só estão lá pra pelo menos fazer um marketing quando tem, por exemplo, o pôster do anime e olhar tipo um monte de garota assim em volta do protagonista, a gente fica, peraí, harém? Mas acaba sendo na prática um harém bem soft, porque os interesses que ele tem de fato são pela Ham e também pela Emília, né? Principalmente pela Emília. E isso nem chega a ser um apelo sexual, é realmente um desenvolvimento ali no relacionamento desse trio amoroso, né? Que agora é só... não é mais trio, praticamente. Aliás, falando em Emília, cara, só um desabafo. Como eu queria que ela fosse um pouco mais como ela se mostrou ser no comecinho do anime. Lá na primeira temporada, quando ela se mostrou assim, caraca, eu sou a fodona e vou salvar aqui o protagonista bosta. Cara, e depois, assim... só declínio. Não necessariamente um declínio, porque o nível de poderes naturalmente vai aumentando, enfim, vão aparecendo outros vilões. A própria Ham também no comecinho, estraçalhando o Subaru, parecia muito foda. A gente vê que na prática, né, quando o mundo se expande um pouco mais, ela não é tão poderosa assim em comparação a todos os outros personagens que existem, e isso acontece também com a Emília, mas cara, eu queria tanto que ela fosse um pouco menos insegura, um pouco mais... Eu entendo que na verdade eu nem entendo, porque eu não cheguei a ver o passado da Emília, né? Eu sei que tem o OVA contando um pouco do passado dela, mas eu não fui a fundo nisso, ainda vou. Ainda pretendo. Hoje mesmo, antes de eu gravar esse vídeo, eu dei uma lida em uma porrada de coisa de ReZero, porque de fato ReZero é um universo bem extenso, mais extenso do que eu pensava que seria. E por conta disso, muitas dúvidas surgiram na minha cabeça em relação a esse arco todo do santuário que a gente tá vendo agora, porque... galera, é muito diálogo muitas vezes que são colocados nos episódios e várias informações preciosas são jogadas no meio desses diálogos todos e a gente precisa ficar atento a todo momento. Você vê que os episódios têm 25, 30 minutos, a maioria deles nem tem encerramento ou abertura porque tem que jogar os diálogos, tem que jogar os acontecimentos, porque senão não vai dar tempo de passar todas as informações. Então, beleza. Só que existem alguns questionamentos que a gente naturalmente fica na cabeça que eu honestamente não sei se é porque eu sou burro, porque eu confesso que eu sou péssimo em interpretação de texto, ou se é porque o anime não entregou a resposta ainda, e se ele não entregou foi de propósito ou foi simplesmente porque a informação ficou incompleta, e isso eu acabo tendo que tirar algumas dúvidas de vez em quando com meus dois conselheiros, meu brother Zacarias e minha sister Paula. Por exemplo, existe o santuário onde os mestiços eles são colocados, eles estão sendo aprisionados lá por uma barreira. E essa barreira a gente não sabe necessariamente quem criou, na verdade, eu não sei se é necessariamente um spoiler, mas a própria Echidna que criou, desculpa se foi um spoiler, mas ela que criou essa barreira, eu não sei se foi um spoiler necessariamente, me desculpem se for, mas é um detalhe, me perdoem. Peidei. Mas ainda não foi explicado, por exemplo, por que ela criou essa barreira e por que ela queria prender os mestiços. E por que existem esses testes também? Porque se a ideia é prender esses mestiços, por que existem os testes que fazem com que exista a possibilidade deles saírem de lá? E, por exemplo, se existem esses testes, que a gente ainda não sabe quais são os outros dois, né? A gente viu um deles, por que pelo menos o primeiro desses testes tem a ver com você precisar superar os traumas do passado, o seu passado para conseguir seguir em frente? Foi só porque a Echidna achou maneiro colocar aquilo lá, mesmo não tendo nada a ver com os mestiços, talvez? Então esses são questionamentos que eu não sei se eu, como espectador, preciso tratar como mistério ou é só porque a história simplesmente deu a informação incompleta e assim, se vire. Acaba que estraga um pouco a minha experiência, porque sempre quando, por exemplo, no finalzinho do episódio de ontem, quando o Subaru ele foi lá conversar com ela e ela não morreu depois dele ter revelado o poder pra ela, eu fiquei, peraí,
por que ela não morreu? Eu só consegui me pensar nisso. E claro que depois a gente pode chegar à conclusão de que ela possivelmente não morreu porque afinal ela já tá morta. E outros questionamentos um pouco menores, sabe? Quando o Subaru ele foi preso dessa segunda vez e quando ele acorda, a porta da cela tá simplesmente aberta e do lado de fora tá nevando pra cacete, eu fiquei pensando, tá, mas por que jogaram ele lá com a porta aberta? Eu fiquei sem entender. A morte foi absolutamente brutal, mas eu fiquei, por que a porta tava aberta? É tanta pergunta que fica na minha cabeça que muitas vezes eu fico, caraca, mano, eu não sei se é pra eu desligar um pouco o cérebro e aproveitar e simplesmente acompanhar o ritmo, porque eu preciso confiar no autor, no ritmo que o autor tá dando e no número de informações que ele vai dando ao longo do anime, ou se eu realmente preciso me preocupar com esses questionamentos. Então, leitores da novel, por favor, digam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu tô pensando também em ler a novel, não sei se também vale a pena ou se eu só simplesmente continuo acompanhando os episódios do anime. Mas como eu vi bastante gente pedindo os vídeos de ReZero, eu vou tentar não deixar acumular tantos episódios, como 6 episódios, deixar acumular um pouquinho menos, talvez 2, 3 episódios e assim trazer um vídeo comentando aqui no canal. E pra quem não é inscrito e quiser se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, fica à vontade, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau.